Olá a todos. Dá só um segundinho para que a rede social notifique as pessoas e elas reajam. Dizendo que já começamos mais uma live, mais um evento, mais um programa ao vivo. O que eu acho interessante numa live é que eu estou falando diretamente com vocês. É diferente de gravar uma aula, por exemplo. Numa aula, eu estou falando apenas com a câmera e transmitindo aquilo que é o objetivo, que é o tema. Mas quando estamos numa live, a intenção é falar diretamente com você. E não apenas dar uma aula sobre um determinado tema, mas passar alguma coisa, te entregar alguma coisa. As aulas a gente pode ter num outro momento, numa outra ocasião, mas te passar algo, te transmitir algo, dar um pouco de mim, nada melhor que uma live. Uma live, ela funciona exatamente igual ao presencial. Porque significa eu e você. No presencial também significamos eu e você. E o que eu posso te entregar de tudo aquilo que eu aprendi, da vida que eu levei, espiritualmente falando. E foram muito tempo. Desse tempo, 11 anos foram em regime monástico. Isso é uma vantagem? Não. É simplesmente uma vida diferente. É simplesmente algo que eu vivi, uma experiência durante um período. O bom desse período é que você tem duas coisas que você nunca mais vai esquecer. Uma delas é porque é um período de entrega. Entrega para que você possa receber tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é da luz, tudo aquilo que é do conhecimento e passar isso para as pessoas. E a própria vida em si, o que se aprende com isso. Depois de tudo isso, eu parti para uma vida comum, para uma vida como cada um vive. Me casei, constituí uma família. E o tempo levou essa primeira família que eu tive. Eu estou construindo uma nova agora. Além disso, existe uma coisa que seria hoje, não vou dizer o tema dessa live, mas eu gostaria muito de passar isso. O que é este corpo humano? Existe a natureza, existem os outros corpos, os animais, os insetos, os répteis, todas as criaturas que Deus fez, além das árvores e das pedras, mas especificamente naquilo que é conhecido como um ser vivo. Esse ser vivo ele é constituído por uma parte física, que é o corpo. O corpo de um ser humano é diferente do corpo de um outro mamífero, é diferente do corpo de uma baleia, por exemplo, é diferente, baleia não é peixe, é diferente do corpo de um cachorro, por exemplo, que já é um outro mamífero, mas com outro tipo de corpo. E aí você vê os outros animais, cada um com sua característica. E todos eles são constituídos de uma forma diferente. O envoltório, o corpo físico dessa criatura. O corpo de um cachorrinho é diferente do corpo de um cavalo, que é diferente do corpo de um predador, um leão, um tigre.
uma onça, que é diferente de um macaco, que é diferente de um ser humano. Onde se difere? Difere na forma exterior. Difere no propósito físico dessa criatura. Para que este corpo físico funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa uma parte que eu chamo de parte elétrica, tá? Pode chamar do que você quiser. Mas assim, existe, para que eu possa explicar, a parte elétrica do corpo, que é fazer esse corpo ter resistência, fazer esse corpo ter as funções, fazer esse corpo, o que a gente chama de ter vida. Vida ainda é mais profundo do que isso, mas é o que usualmente se fala. Ter vida nesse corpo. Ter a parte elétrica funcionando. Além do corpo, além da parte elétrica, que faz com que esse corpo faça todas as funções, você tem um centro de controle, que é o cérebro. Esse cérebro difere de uma criatura para outra, em suas capacidades, em seu propósito. O cérebro humano, ele é muito, muito, muito especial. Deve pesar mais ou menos 1,5 kg. Mas a quantidade de neurônios e as funções desse cérebro é fantástico. É o que cria, é o que faz com que você crie coisas que as outras criaturas não o fazem. Faz você criar um veículo, por exemplo, um carro, por exemplo, um celular, uma televisão, um satélite, um avião. A capacidade de calcular, a capacidade de sonhar e transformar esse sonho em realidade. Mas você tem mais do que isso. O ser humano, quando ele está com esse corpo funcionando, o Criador vem e coloca dentro dele uma parte de si mesmo, que é o que a gente chama de alma, de espírito, de sopro, de vida, a vida eterna. A composição desse ser colocado dentro é infinita. Ela só está separada do todo por causa do corpo que está utilizando, mas é uma parte do todo. O todo colocou uma parte de si mesmo dentro deste veículo, dentro deste corpo. E aí você está nesse corpo e você tem várias coisas, vários programas internos que facilitam você existir nesse mundo. Você tem um cérebro e você vai arquivando um monte de coisas nele. Tudo que você viveu até hoje, a estrutura da tua identidade, como você se comporta, está tudo aí, nesse cérebro. E esse cérebro precisa funcionar perfeito para te entregar todo o arquivo que está nele. E existe uma coisa chamada a mente humana, que é você como alma, para que você viva nesse mundo, para que você acesse as informações de tudo que você aprendeu, você utiliza esse veículo, a mente humana. A mente humana sabe onde está cada coisa dentro de você. E ela tem quase que vida própria. Porque você se lembra que às vezes você está sozinho e você não está sozinho porque você está conversando com você mesmo. Você está acessando os arquivos que você tem e fazendo uma coisa chamada raciocínio. E para raciocinar você usa todo o arquivo que você tem dentro do teu cérebro.
E o Criador fez isso tão perfeito, que você sempre vai estar conversando com você mesmo. Sempre você vai estar raciocinando sobre as coisas, pensando sobre as coisas, planejando. E você tem uma vasta biblioteca para você arquivar tudo. E você pode passar todo o seu dia aí nessa biblioteca, sonhando, projetando coisas, fazendo planos. E essa coisa chamada a mente humana, às vezes, ela te diz não. Engraçado isso, né? Para que houvesse essa função de você não estar sozinho, mas para que você tivesse a função de conversar com você mesmo, para que não fosse um monólogo, para que fosse um diálogo, teria que haver duas pessoas. Uma que é você e outra que é a mente humana, que passeia entre suas vontades e os arquivos do teu cérebro. Como é que você encontra algo dentro do teu cérebro? Você nunca entrou nessa biblioteca. Se você for numa biblioteca física, se você for numa biblioteca normal, você vai chegar ali, hoje você tem arquivado num computador onde está cada coisa, cada livro, para você acessar e ler. Teu cérebro é uma biblioteca. Dentro dele tem todos os arquivos de tudo que você aprendeu até hoje. Está tudo lá. Em que parte do cérebro está? Como que eu acesso? Eu ponho o dedo aqui, dou uns toquinhos aqui, acorda aquele arquivo, eu vejo? Não. Porque os arquivos não é necessário que você os acesse para estar passeando só nele. Isso é sonho. Você normalmente tem uma necessidade do lado de fora, um propósito do lado de fora. Então, automaticamente, você vai acessando esses arquivos utilizando a mente humana. Mas lembre-se, a mente tem uma função. A função é te ajudar a encontrar os arquivos, te entregar esses arquivos, e às vezes ela se recusa a fazer isso. Às vezes você não se lembra de algo, lembra disso? Seus arquivos estão aí, mas você não os acessa na hora que você quer. Por quê? Porque você, de alguma forma, permitiu que sua mente andasse totalmente solta. Não que você tenha que controlar a mente, porque ela tem essa característica de independência. Mas você tem que conseguir suas coisas. E para isso você precisa entender o processo. Que você tem um corpo físico, que você tem um corpo elétrico, que você tem um corpo mental. Porque é essa mente que passeia dentro dos teus arquivos e é essa mente que sente e percebe, utilizando os sentidos desse corpo, as energias do lado de fora, as energias boas, as energias ruins. É ela que detecta. E se você não tem muito claro tudo isso, você pode fazer um mau juízo das energias. Uma energia ou alguma coisa que está te acontecendo, você não tem uma maneira clara de perceber. Você percebe partindo do teu ponto de vista. Nós vamos falar sobre mapas. Agora, isso vem do quê? Esse controle vem do quê? De uma identidade bem formada.
Quando você não sabe quem é você, eu estou generalizando, quando você não sabe quem é você e não tem um propósito físico muito definido, a mente fica muito solta. Você perde foco. Você não tem foco nas coisas. Você não presta atenção na sua vida. Você não sabe o que você quer. E mais ou menos você tem que seguir priorizando coisas, hierarquizando coisas, planejando. Vou aprender uma língua, vou aprender uma profissão, vou aprender um artesanato qualquer, uma arte qualquer. Vou utilizar isso ou não para ganhar dinheiro, para sobreviver nesse mundo. Mas você precisa entender isso. Que isso são funções, não é o que você é. E qual é o problema? É você se confundir achando que você é sua mente, achando que você é a estrutura. Porque quando você olha no espelho, o que você vê? Você não vê a alma, você não vê a luz. Você vê o veículo. Você vê esse veículo funcionando. Você vê a parte elétrica funcionando nele, os olhos, a audição, está tudo funcionando. Seu cérebro está funcionando. A mente está passeando, te raciocinando, te entregando coisas, decidindo coisas. E você se identifica com tudo isso como sendo você. Eu me lembro, quando eu comecei esse processo todo, acho que antes até de aprender a meditar, mas quando eu comecei esse processo todo, eu me lembro que alguns amigos chegavam para mim e falavam assim, eu não quero perder a mim mesmo. Eu não quero me tornar uma pessoa diferente da que eu sou. Eles chamavam assim, essa personalidade que eu tenho, esse meu jeito de ser, essas características minhas, eu não quero perder. Como se isso fosse você. Eu não quero ser outra pessoa, eu não quero ser diferente. Entende isso? O Criador te deu uma forma e um personagem. Esse personagem que você é, mesmo que você aprenda um monte de coisas diferentes, você não vai deixar de ser esse personagem que você é. Você vai melhorar. Você vai alterá-lo. Você vai aprender um monte de coisas boas. Sua vida vai ter um novo sentido, você vai ter propósito, você vai entender uma porção de coisas. Você vai ter acesso a uma porção de coisas. E muitos dos sofrimentos humanos está aí nessa identificação. É dito que quando você descobre o que você é, quem você é de verdade, o que você é em essência, 50% dos seus problemas acabam aí. Porque mais de 50% dos problemas que você tem, eles vêm de você pensar que você é algo que você não é. Por exemplo, você tem um comportamento que você não gosta. E aí você se identifica com esse comportamento que você não gosta, porque você se comporta assim. Então você fala, eu sou assim. E muitas pessoas falam, eu não vou mudar. Entende? É só um comportamento. Comportamento é um resultado da identidade. Vai lá na tua identidade. Veja como é que ela está estruturada. É só uma estrutura. É a soma de tudo que você aprendeu. É a soma de tudo que você se identificou como sendo possível de você assumir isso para a tua vida. E você foi construindo essa identidade. Essa identidade é
aquilo que você olha no espelho e diz para você mesmo que você é. Eu sou engenheiro, eu sou artista, sou isso, sou aquilo. Você vai assumindo coisas como profissão, como sendo você. Eu sou médico. Entende isso? Eu sou mecânico. Não, você não é médico. Você não é mecânico. Você está médico. Você está mecânico. É uma profissão que você está exercendo. Mas você é muito mais que isso. Você é a vida. Você é o Filho de Deus. Você é o sopro. Essa é tua verdadeira face. O resto é o que você aprendeu nesse mundo e incorporou. E chamou isso de você. Tua profissão você assume como sendo eu sou. Não, você está exercendo a função dele. Imagine só. Você veio nesse mundo, você tem 90 anos, sei lá, vai viver até 90, 100 anos. E você adquire um personagem, uma função, uma profissão. Quando você está envelhecendo, normalmente, dependendo da profissão, e na maioria delas, você vai perdendo a capacidade de exercê-la. E aí você vai se frustrando. Quanta gente eu conheci, quanta gente que falava assim, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Você entende isso? Não no sentido de o que eu vou fazer, querendo dizer, vou arrumar outra atividade. Não! Uma que seja possível de eu exercer. Não! Eu me tornei um engenheiro. Engenharia de exemplo. Eu me tornei um engenheiro. Eu construo casas. Agora estou velho, não consigo construir mais casa nem de cachorro, não consigo construir mais nada, porque eu estou perdendo meu processo cognitivo. E você vai se frustrando porque você, como você está identificado que você é a profissão, e num determinado momento você não vai poder exercê-la mais, não é uma coisa natural de que pena que minha idade não está mais permitindo exercer essa atividade. Não. Você se identifica com isso como sendo você, e aí você fala, não posso falar palavrão, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de ser um engenheiro, eu vou deixar de ser um médico, se eu deixar o que eu sou, eu vou ser nada. Entende isso, gente? Não é como você está exercendo uma profissão sabendo que aquilo é uma coisa provisória. Não, você está assumindo como sendo você. E assim é tudo. Tudo que você faz, tudo que você aprende, você coloca isso na tua identidade e você não sabe que isso é a soma que forma tua estrutura, a sua identidade. Você vai sendo isso. Lembra disso? Você faz um curso de alguma coisa e você fala, agora eu sou isso. Entendeu? E assim nós vamos nos identificando com tudo aquilo que fazemos. E a nossa função passa a ser o que eu sou. Não uma função, passa a ser o que eu sou. E a gente vai se identificando e se perdendo cada vez mais. E sofrendo. Desnecessariamente. Porque uma coisa é você ficar frustrado, ficar chateado, porque você está perdendo as funções, a capacidade. Outra coisa é você sofrer por estar identificado com essa capacidade. Como sendo você. E aí você tem a sensação de eu estou deixando de ser o que eu era. Eu estou deixando... meio redundante. Eu estou deixando de ser o que eu sou. Mas quando você sabe o que você é,
quando você sabe que você é a vida, exercendo uma função nesse mundo, usando este corpo, as coisas mudam. Tudo muda para melhor. Essas lives são lives de apresentação. Essas lives são lives onde eu posso falar um pouco com você e começar todo um trabalho que em algum momento a gente vai poder aprofundar. Em algum momento a gente vai poder partir para coisas mais diretas. Mas essa estrutura de corpo, de mente, de espírito, a gente precisa entender que são diferentes. E que nessa estrutura de corpo, de parte mental, parte elétrica, e a vida, o sopro, a luz morando dentro desse corpo, tem uma diferença muito grande. É muito grande a diferença entre essas coisas. E tem gente que se identifica com a estrutura, e tem gente que se identifica até com o corpo. E ele acha, em algum momento, ele se identifica tanto com esse corpo que ele acha que ele é feio. Entende isso? Ele acha que ele precisa ser bonito. E tem coisas que são funcionais. Tem coisas que não são por ser bonito, são funcionais. Isso aqui não é para ficar bonito, é funcional. Os dentes não estão aí para que eu não fique banguelo. Os dentes estão aí porque são funcionais. E tem muitas coisas que são funcionais e você realmente precisa fazê-las estar bem, aptas a exercer seu papel. Mas quando você está se identificando e não sabe quem você é, você se identifica com qualquer coisa. Eu sou uma unha. Eu sou minha mão. Eu sou meus pés. Eu sou minha barriga. Eu sou meu nariz. Eu sou minha testa. Eu sou minha, sei lá o quê, minha orelha. E você sofre porque todas essas coisas são mutáveis. Todas essas coisas são cíclicas. Você nasce, cresce, passa por todas as mutações e seu corpo volta a se tornar pó. Você não é seu corpo. Você está usando este veículo. E torná-lo bonito, atraente, sem problemas. Você tem um carro, você desamassa, pinta, okay? Deixa ele tunado, sabe? Você vai melhorando todo ele. Nenhum problema com relação a isso. Ele fica mais bonito, mais funcional. O problema é quando você se identifica. Esse é o problema. Quando você se identifica com ele. E aí você sofre. Porque você é uma extensão de você mesmo. Então, qualquer coisa que acontece nesse corpo, qualquer coisa que acontece no teu plano mental, vai afetar diretamente como você se sente nesse mundo. Por isso é tão importante aprender a meditar. Para que você não só saiba, não só aprenda, escute, de que você é a alma, mas de que você descubra isso. Para que você volte a ser, volte a ter contato com a alma. E quando você
Fecha seus olhos em meditação e se volta para dentro. E você fica aí por um período, em contato com você, se vendo, se percebendo, sendo o que você é. Não é mentalmente, hein, gente? Meditação não é estar na mente. Meditação não é pensar, não é imaginar, não é nada. Meditação é você ir para dentro e existir, viver, entrar em contato com a essência, entrar em contato com a energia, com a luz que existe dentro desse corpo. Isso que é meditar. Meditar não é uma técnica de relaxamento. Você pode chamar uma técnica de relaxamento de meditação. Não vou discutir isso. Mas quando Jesus falou para você, volte-se para dentro, porque aí está a tua verdadeira face. A mesma face de Deus. Aí está a imagem e semelhança de Deus. E você foi feito, porque foi soprado nesse corpo. Mas você é a imagem e semelhança de Deus. O que você vê dentro de você, para dar um exemplo, o micro que você vê dentro de você, o micro, é o macro da energia criadora. A essência de todo o universo está dentro de você. É dentro de você que você vai encontrá-la, não é do lado de fora. Do lado de fora você vai encontrar a exteriorização dela. Entendeu? A criação toda é a essência manifesta. Mas do lado de fora você vai encontrar a criação, a manifestação, as formas. Todas as formas, desde o vento, desde todos os sons. Mas não se esqueça, é uma exteriorização de Deus. E quando você vai e se volta para dentro, para se conhecer, para descobrir o que você verdadeiramente é, você vai saber se reconhecer, reconhecer a essência, porque você sabe o que é a essência. Então você sabe que toda criatura só existe porque tem Deus dentro. Toda criatura só foi criada por Deus e Deus está nela. A essência, a energia, o Espírito Santo, a luz, está em cada criatura. Você é uma criatura. Esse corpo, você tem que... Sabe, essa associação eu acho muito legal. Você tem que fechar seus olhos e ir para dentro desse corpo. Igualzinho quando você vai para um templo. Quando você olha um templo, ele é externo, físico. Você entra nele para poder ter uma experiência. Você entra nele para buscar algo. Você entra nele para ter um encontro mental, de coração, de sentimento, de emoção com aquele que te criou. Meditação. Você usa este corpo como um templo. E você entra dentro dele, dentro desse corpo. Porque aí mora, aí está a luz. Aí está a vida.
e a estar com essa vida, que significa meditação. Entrar para dentro deste corpo para estar com a vida. Você já vive. Você não vai fazer nada diferente do que se voltar para dentro e viver e sentir essa vida. Não é raciocinar. Não é raciocinar. É voltar a ser. Pelo tempo da meditação focada. Pelo tempo da meditação concentrada. Onde você se recolhe, sem luzes, sons, sem nenhuma atividade física. Você se recolhe. Pode ser qualquer cômodo, em qualquer lugar. Mas de preferência, no lugar onde você tenha privacidade. E nesse lugar você vai se voltar para dentro e estar com você mesmo. Se sentir, estar aí onde a luz está, estar aí onde o Espírito Santo vive, o Criador vive, o sopro de Deus está. E você vai estar junto. Por que isso? Eu dei um exemplo numa dessas lives, que você, enquanto feto, no ventre da tua mãe, sendo formado o teu corpo físico, você estava lá. Como você ainda não havia nascido para este mundo, você existia para si mesmo. Você estava em contato com vida, você estava em contato com Deus. Você estava em contato com essa vida, com essa essência, com essa luz. E nesse lugar, você estava meditando. Claro, você sofria, já começava a ter reações a sentimentos do lado de fora, mas só reações. Você ouvia coisas e já ia aprendendo coisas desde aí. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que você era. Você era, você tinha, você pertencia, você era um com a vida dentro. Porque você era a vida. E aí você nasceu para esse mundo e se distanciou. Você nasceu para esse mundo e começou a deixar de ser o que você é, a vida, para ser para ser o carro, para ser o veículo, para ser o corpo, para ser a estrutura da identidade. E essa identificação começou. Você começou a se identificar com esse corpo e você começou assim: minhas pernas são curtas. Minhas pernas são longas demais. Minhas pernas são musculosas. Minhas pernas são finas demais. Minhas pernas são gordas. Eu quase não tenho barriga. Eu tenho uma barriga muito grande. Eu sou meio calvo. Meio calvo é bom. Eu sou meio calvo. Eu sou cabeludo. Eu sou careca. Eu tenho olhos azuis. Eu tenho olhos castanhos. Eu tenho olhos negros. Eu tenho olhos amarelos. Eu tenho olhos verdes. E por aí vai. Meu corpo tem facilidade de atleta. A minha genética facilita ter um corpo atlético, ter um corpo dos sonhos. E aí você se olha no espelho e fala: nossa, como eu sou bonito. Nossa, como eu sou linda. E o sofrimento todo do ser humano, todo o sofrimento do ser humano, nasce da identificação, nasce da perda de quem ele é para se identificar com o que ele não é.
E aí você passa a ser o social, entende isso? Você passa a ser o físico, você passa a ser a sua estrutura básica de sobrevivência, você passa a se identificar com isso. E quanto mais você se identifica com tudo isso, mais chances de sofrer. Porque você não é isso. Imagina um atleta. Ele passa a ser o esportista. Ele passa a se tornar o esportista. Não que ele está sendo, não que ele está usando como profissão ou atividade física. Não. Ele passa a ser o esportista. E quando ele passa a ser aquilo que ele não é, ele passa a assumir que ele é uma ilusão. Quanto tempo um atleta, quantos anos um atleta, dependendo da atividade, da modalidade, dura? Tem esportistas que duram 5 anos, 10 anos. Aí não consegue mais. Aí ele vai ter que se sujeitar a usar como hobby, mas não profissionalmente, porque não tem mais físico, não tem mais estrutura para isso. Só que se ele estiver identificado como sendo ele isso, ele se tornou incapaz. Gente, é maluco. Ele se tornou incapaz. Ele. Eu sou incapaz. Entende isso, gente? Quanto sofrimento. E por aí, quanto mais você se identifica com tudo, mais sofrimentos você vai ter. O ser humano sofre porque se identifica com algo que ele não é. O ser humano sofre por pensar ser a parte mais frágil de si mesma. Seu cérebro, seu corpo. Lembra que eu falei no começo? Mais de 50% dos seus problemas é por você se identificar com aquilo que você não é. Então, gente, qual seria a chave que você teria que virar para não sofrer mais? Para ter uma vida plena? Para começar uma jornada nesse mundo melhor? Para encontrar paz, para encontrar tranquilidade, para superar um monte de problemas, um monte de medos, um monte de... Meditação é a solução. Eu não estou falando de exercícios de visualização, tá? Não é essa meditação que é a solução. É você se apropriar do que você é. É de você voltar a ser aquilo, não vou falar aquilo que é uma energia, a vida, que vê através dos olhos. A consciência, o observador. E esse observador, ele tem que passar de usar o corpo para observar esse mundo e voltar-se para dentro, usar esse corpo como um templo, voltar-se para dentro, para observar a si mesmo, para que constate, é um fato, para que você constate que você é a essência, que você é aquilo que está dentro deste corpo, vestindo esse corpo, usando esse corpo. Essa foi a mensagem de Jesus. Busca primeiro o reino dos céus. E o resto será acrescentado. O Criador te deu tudo. Mas Ele deu para você, para o Filho dele. E o Filho dele não é o corpo.
O filho dele é o sopro. Ele colocou, depois de criar essa estrutura, ele soprou sobre ela uma parte de si mesmo. Colocou aí uma luz da luz, que é ele mesmo. Individualizou a si mesmo, para ter uma experiência de 90, 100 anos. Mas ele deixou que você decidisse. Se você quer, se você está satisfeito com tudo que existe nesse mundo, ou se você tem uma sede de eu quero mais. Eu quero saber. A gente usa essa linguagem, né? Eu quero saber quem eu sou. O propósito da minha vida, o que eu estou fazendo aqui. Gente, isso não é uma brincadeira. Essas perguntas são reais, elas existem. E se você não as responde, você vai se identificar com tudo que você não é. O que não é ruim. Mas você vai perder a oportunidade de ser o que você é. Você vai perder a chance de ouvir a mensagem de Jesus. Você vai perder a chance de ouvir a mensagem dos grandes seres iluminados que passaram por esse mundo. E disseram a mesma coisa. Deus é luz, nele não há trevas. É onipresente, onisciente e onipotente. Esse corpo é um templo. Eu soprei a vida nele. Eu mesmo, Deus, em essência, estou dentro desse corpo. Você pode ser o que você é ou não. O Criador deixou como livre-arbítrio. Livre-arbítrio, já falei, não é encruzilhada, não é bifurcação. Ou eu vou para São Paulo ou eu vou para o Rio. Ah, eu tenho livre-arbítrio para escolher. Isso não é livre-arbítrio, gente. Isso é decisão. Livre-arbítrio foi colocado para Adão. Quer viver essa vida comigo ou viver essa vida com você? Quer viver essa vida com Deus ou viver essa vida com a estrutura da identidade? Esse é livre-arbítrio. E nunca ninguém, nem mestre nenhum, nem Jesus, vai chegar para você e te obrigar a ser o que você é. Ele não vai abrir tua cabeça para você entender. Ele permitiu que Judas o traísse. Ele via os discípulos dele não sendo os melhores. E mesmo assim, ele respeitou cada um deles. Mas por que eles se tornaram santos? Porque eles amavam essa experiência. Eles receberam esse conhecimento, eles receberam essa meditação, essa iniciação, esse batismo no Espírito Santo. E quando eles tiveram essa experiência, eles reconheceram que para onde quer que Jesus fosse, ele sempre estaria dentro de si mesmo. E se você quisesse estar com ele, você entraria para dentro de você mesmo. E estaria com ele. Porque é nessa luz, a essa luz que ele servia. É esse poder, esse Criador que ele amava. É essa experiência que ele teve e estava ensinando as pessoas. Por isso ele perdeu a vida física. Por isso destruíram seu corpo. Para que ele não estivesse mais aqui. Dando essa experiência. Ele não estava dando outra coisa, não.
Ele não estava falando sobre política, ele não estava falando sobre nada disso. Ele estava ensinando as pessoas a ir para dentro, a amar a Deus, a saber que Deus estava dentro de cada um de nós. E que assim como ele era um com Deus, qualquer um de nós que aprendesse a chave, o caminho, pudesse também conhecer a Deus dentro de si mesmo. Experimentar a Deus dentro de si mesmo. E ser o que você verdadeiramente é. O Espírito, porque Deus é Espírito. O Espírito Santo, o sopro de Deus, a vida. Talvez, para algumas pessoas isso soe muito, sei lá. Mas uma coisa eu digo, esta vida é muito mais do que este corpo em contato com ela. Entendeu? É muito mais do que calor e frio, é muito mais do que as estações do ano, é muito mais do que casar e ter filhos, é muito mais do que ter uma profissão, é muito mais do que você deixar um legado de atividades ou da medicina ou da ciência, ou o que quer que seja, da arte. É muito mais do que isso. A maior experiência tão cantada por cada um dos seres iluminados que passaram por esse mundo, e aí eu coloco Jesus, era que a melhor experiência que o ser humano pode ter nesse mundo é estar com Ele, é conhecê-lo e se tornar um com Ele, é se apropriar, é ser o que você é voltar para casa, é nascer de novo para o Espírito, é fazer o caminho inverso na meditação. E então, fazer tudo o que você tem que fazer nesse mundo. Entende? Não vai mudar absolutamente nada que você não queira nas suas atividades nesse mundo. De repente muda para melhor. De repente você descobre que como você é filho de Deus, você tudo pode. Nem tudo você deve, mas tudo você pode. Você pode se tornar qualquer coisa nesse mundo que você consiga visualizar e ter uma estratégia para isso. Entende? Qualquer coisa que um ser humano se tornou nesse mundo, o outro ser humano tem a mesma capacidade. É só seguir os mesmos passos. É só copiar os passos do sucesso. E você também terá o sucesso que você quer. As coisas que você quer. Tudo está aí, todas as coisas estão aí. Os recursos todos que o Criador fez estão aí. Para você. Para você usufruir, para você desfrutar. Se você quiser. Mas estão aí. Para você. Entende? Ok, pessoal. Amanhã, 6h33, estaremos de volta para a próxima live. Eu vou falar um pouco mais sobre mente humana amanhã. Tá. E assim, aos poucos, a gente vai percebendo se você realmente tem sede. Se você realmente quer encontrar essa vida dentro. Ok? Eu vou
Gente, no que eu puder, eu vou te ajudar. Pode ter certeza disso. Fica com Deus. E até amanhã.